Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Eis que fomos convocados pelo Senhor ressuscitado para nos reunirmos em torno da mesa santa, celebrando nossa ação de graças ao Pai, pela Páscoa do seu Filho Jesus, realizada na força e no poder do Espírito Santo. Assim como ele caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, ele hoje caminha conosco, anuncia sua palavra e reparte seu corpo e sangue. É a vida do Senhor nos enchendo de vida. Em pé, vamos receber e celebrar essa Santa Missa com alegria? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, Ele vive. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para participarmos juntos desta Santa Missa. Estamos ainda em isolamento em nossas casas, pedindo sempre a força de Deus para que continuemos em casa testemunhando o Cristo ressuscitado. Logo no início da missa vamos colocando as nossas intenções. Você que tem a sua intenção também pode colocar pelas redes sociais. É com alegria que estamos celebrando 17 anos de matrimônio de Andréia e Josenilton, o Zenilton, que fazem parte da comunidade Santo Oscar Romero. Que Deus continue abençoando essa relação. E também, se você está celebrando datas especiais como essa, né, do casamento, como Andréia e Josenilton, 17 anos, então você pode mandar pelas redes sociais. E também queremos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento de Denis e Juliana. Eles vão completar 8 anos na próxima terça-feira. Que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre este casal e que eles continuem testemunhando o Cristo ressuscitado, não só na família, mas também na nossa comunidade. Vamos rezando por aqueles que sempre pedem as nossas orações, sobretudo também pelos doentes, pela família. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora, humildemente, vamos nos dirigir a Deus, reconhecendo nossos pecados, pedir perdão, confiando sempre na imensa misericórdia do Pai, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade,
piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. E que o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Como os discípulos atentam à voz do seu mestre, acompanhemos a palavra que o Senhor nos dirigirá, e que o nosso coração seja aquecido por esta palavra que ouviremos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis.
Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Digo ao Senhor, somente vós, ó meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinai vossos caminhos para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, pois não há vez de me deixar entregue à morte, em vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade
felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Minha alma rejubila de alegria. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidades sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus os ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder como um falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus, já que o Denis pediu para vocês em casa levantar para escutar a palavra, então agora pode sentar um pouquinho. Então sentemos, vamos meditando a palavra de Deus nesse domingo. O domingo, por mais que estamos passando por situações adversas, ou até mesmo tendo alguém doente em casa, ou mesmo diante dessa pandemia que nos assusta e que às vezes nos coloca medo, mas o domingo é aquele dia de renovar, né? Uma semana, quantas coisas aconteceram nessa semana, no meio econômico, no meio religioso, no meio político. Quantas coisas aconteceram e as coisas vão acontecendo. A vida, ela está sempre em movimento. E o dia de domingo é o dia de nós juntarmos todos esses acontecimentos, bons, maus, menos bons, e apresentar ao Senhor, com a certeza de que Ele vai nos acolher no seu amor e nos fazer melhores nesta semana que inicia. E a palavra de Deus nesse tempo litúrgico que estamos celebrando, né, o tempo pascal, no terceiro domingo da Páscoa, mais uma vez a palavra de Deus vem mostrando que o acontecimento da ressurreição não é um acontecimento mágico, ou um acontecimento que eu possa adquirir porque por vantagens ou por privilégios ou por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Este acontecimento, ele vai acontecendo na nossa vida porque é um dom gratuito de Deus. Basta nós abrirmos o nosso coração para acolher e fazer com que esse dom ele possa crescer, se multiplicar e frutificar. Então é esse caminho que hoje está sendo apresentado para nós, sobretudo quando nós nos decepcionamos com a economia, com a política, com tantas coisas, com a nossa família, às vezes não está indo bem, as situações em que nós vivemos, né, incluindo sobretudo essa pandemia.
muitas coisas nos deixam perplexos e nos frustra, e nos deixa indignados. Se não tomarmos cuidados, corremos o risco de cairmos no desânimo e, consequentemente, no fracasso. Mas é nesse caminho onde muitas vezes nós saímos da comunidade, porque aquilo que nós colocávamos fé, esta comunidade tem experiência de sofrimento e de frustração, e de repente aonde nós vamos parar? Mas foi a fé de vocês no ressuscitado que permaneceram firmes e acreditam que o ressuscitado ele tem uma força maior de transformação. Então, apesar das nossas frustrações, das nossas decepções, muitas vezes, e aqui os discípulos de Emaús estão decepcionados. Eles começam falando para aquele que aparece conversar com eles, que é o próprio Jesus, que na hora da nossa dor, na hora da nossa dificuldade, é Jesus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que tomamos a iniciativa, é Ele que toma a iniciativa e vem até nós. E principalmente na nossa frustração, quando estamos decepcionados. Vejam os discípulos de Emaús. Eles começam a dizer: olha, você é o único peregrino que não está sabendo o que aconteceu lá. Nós colocávamos toda a esperança, toda a segurança de que de fato aquele seria o profeta que iria libertar Israel. E de repente os sacerdotes, chefes dos sacerdotes, o entregaram e o crucificaram. Decepção. E já fazem 3 dias que nada aconteceu. Estão desolados. Vejam, muitas coisas podem nos deixar desolados e decepcionados. Mas eles continuavam no caminho. É o caminho que nós fazemos, o caminho da fé. Também passamos por isso. Cada um do seu jeito. Na dúvida, na incerteza das coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas Jesus insiste com eles. E é claro que é nesse caminhar da nossa vida, da nossa fé, é que nós vamos descobrindo valores que até então o sofrimento tinha feito com que nós abandonasse, esquecesse. Às vezes o sofrimento faz com que a gente esqueça de coisas boas que já aconteceram na nossa vida, né? Nossa vida ela não foi feita, nós não somos homens, mulheres, famílias formadas e assim por diante, por acaso. Existe sim para os homens e mulheres de Deus o dedo de Deus. É Deus que forma a sua família, porque você disse sim, porque você aceitou e você quis, sabendo das dificuldades, das situações que você ia passar. Eu quero, Senhor, ser seu colaborador na família. Eu quero, Senhor, apesar de todas as dificuldades. Que dificuldade que tem para criar um filho? É fácil? Vocês em casa me dizem, sabem das dificuldades que passaram e o trabalho que nós mesmos demos aos nossos pais. E você aceitou. Então é um grande desafio. Então, mas não quer dizer que você não vai se decepcionar com seu companheiro. Muitas vezes você vai se decepcionar, vai se frustrar com ele. Ele não é santo, você não é santa. É caminhando que se faz o caminho. Estou dizendo isso para mostrar o valor da família na vida da igreja e na vida da sociedade. E aqui os discípulos saíram da comunidade, frustrados. Mas eles desistiram da comunidade. Eles desistiram da comunidade, mas Jesus não desistiu deles. Foi pegá-lo no caminho da vida. E é claro que naqueles gestos e sinais que marcaram a vida deles,
é naquele gesto forte que marcou a vida deles, é que eles vão lembrar e reconhecer que Jesus não estava morto, mas estava vivo, como Pedro, depois de ter alcançado esse ponto de crer que Cristo não estava morto, mas estava vivo. Na primeira leitura ele relembra Davi, né, que é o patrono, que realizou dentro dos seus limites a vontade de Deus, e o túmulo dele continua até lá, hoje continua até lá, mas Deus teve alguém que iria trazê-los para a sua glória, e esse alguém não tem um túmulo lá, porque foi desfeito com a ressurreição. Jesus vem e traz todos aqueles que lá estavam. Voltando para o caminho, né? O Pedro fez o caminho, porque a gente viu a dúvida que eles tinham para encontrar o Cristo ressuscitado, mas fizeram a experiência na comunidade. Eles não deixaram a comunidade, eles fizeram lá, estavam reunidos, Cristo, e lá eles fizeram a experiência. Os discípulos de Emaús mostram outro modo que também nós podemos fazer no caminhar da nossa vida. O importante é nós não esquecermos de fatos que marcaram a nossa vida, né? Fatos que marcaram a nossa vida. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na paróquia, eu senti um acolhimento e os olhos brilharem, que dali poderia se ter algo novo. Porque vocês já tinham vivido essa experiência boa anteriormente. Percebe? Então a gente voltou atrás e viu, não, nós podemos, porque se lembraram de algo bom que aconteceu. Não quer dizer que tudo o que aconteceu é ruim, vai depender também de como nós nos colocamos e enxergamos as coisas, porque às vezes queremos ver no outro, né, um super pessoas, e não somos fracos, limitados, assim como os discípulos de Emaús, dificuldade até de entender num primeiro momento que Jesus caminhava com eles. Mas voltando, então essa é a experiência que Jesus nos chama hoje a fazer, na nossa dúvida, na nossa frustração, né? E buscar algo bom que aconteceu na nossa vida. Aqui a partilha do pão, olha que coisa sagrada, né? Foi esse o momento que eles viram, foi o momento máximo da presença de Jesus no meio deles. Jesus se colocando, se dando gratuitamente por amor, para se fazer o quê? Para se fazer comunidade, mostrando para eles: o lugar de vocês é lá atrás, é lá na comunidade. E eles voltaram, né? Isso é fundamental para nós, né? Então aqueles que muitas vezes, por várias razões, que não é o caso, né, da gente ficar dizendo, mas de alguns que tiveram o seu caminho machucado, ou o seu caminho ferido, volte, faça essa experiência do ressuscitado. Vamos olhar coisas boas que aconteceram, para que a gente possa fazer uma caminhada de homens e mulheres ressuscitados para Cristo, para formarmos essa nova comunidade de irmãos e irmãs, apesar das nossas fraquezas e limitações. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos renovar a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E agora, irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu os nossos corações pela palavra proclamada, preparemo-nos para encontrá-lo na comunhão, rezando com os discípulos de Emaús, todos: ficai conosco, Senhor. Quando nos sentirmos fragilizados, ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos tentados, Ficai conosco, Senhor. quando nos sentimos fracos diante do mal, Ficai conosco, Senhor. quando nos deparamos com tanta desigualdade social, Ficai conosco, Senhor. quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, Ficai conosco, Senhor. quando nossa fé parece insuficiente, Ficai conosco, Senhor. quando vos reconhecemos na Eucaristia, Ficai conosco, Senhor. quando desejamos caminhar contigo em sínodo arquidiocesano, Ficai conosco, Senhor. Apresentamos a Deus aqui na nossa paróquia, Santa Maria Madalena e comunidades, que fazem parte dessa paróquia, comunidade Santo Oscar Romeiro, comunidade São José Operário, comunidade Nossa Senhora Aparecida, comunidade São João Batista, comunidade Sagrado Coração de Jesus, Centro Comunitário Joilson. Queremos fazer uma prece especial por todas estas nossas comunidades, com tons bons, e homens e mulheres nessas comunidades que testemunham o Cristo ressuscitados. Temos algumas intenções que podemos fazer. Temos intenção da Cida Moreira, pede oração ao Jonathan da Silva Borges, e Josenildo Pereira, e José Wilton Borges Moreira, e Murilo, Tiago Pereira da Silva, Rosângela Santos Pereira e Gabriela Alexandra, Alexandra Franco, que acompanha, a Jéssica e o Ronaldo também nos acompanha, Jovelino Pereira, Márcia Benevides, Deuseni Ferreira, Marta Daros, Luzia Rodrigues, Nédina Machado. Márcia Benevides coloca Alda Vieira nesta Santa Missa pela sua saúde em Alfenas, que está em estado grave. Anice Fernandes, Benê Bueno, Nadir. Jovelino, que pede a Deus que abençoe os nossos pastores, o Papa, os bispos e padres. Samuel Samuca, que nos acompanha, Vera Lúcia. Anice Fernandes coloca toda a sua família na presença do Senhor nesta Santa Missa. A Jéssica e Ronaldo, Padre Anísio, o Senhor é uma bênção em nossas vidas. Volene Vitor pede a Deus que derrame chuvas de bênção na vida de toda a equipe do Padre Anísio. A Dani, que 60 anos de casado, de Alice e Plácido. 60 anos de casado de Alice e Plácido. Que Deus abençoe a família. Só falta pouco para Andréia chegar lá. Está fazendo 17 para 60, falta pouquinho, né? Tiago Braga, que pede pelas pessoas que estão hospitalizadas. São esses, Padre. Rezemos também, rezemos pelas comunidades, pelos nossos agentes de pastorais das comunidades, rezemos também pelos agentes de pastorais da nossa paróquia, que testemunham com força, coragem, o Cristo ressuscitado. Também rezemos de forma especial para a nossa pastoral da Pascom, que eles continuem com esse propósito, dando esses meios para que a gente possa chegar em suas casas. E todos aqueles, rezemos pelos nossos cantores, tocadores, e que animam a nossa comunidade com muita fé.
A gente vê o canto, né? Vocês percebem em casa quando cantam com a alma, cantam com o coração. É como se estivesse rezando profundamente na presença de Deus. Tudo isso, ó Pai, estamos pedindo pelo mesmo Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ade, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Então agora vamos orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja de fato aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhes também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando numa só voz. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo,
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E eis sobre o altar o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, os nossos padroeiros, lembrando Santa Maria Madalena, temos também São José Operário, que também vamos celebrar a missa em breve, dia 1º de maio. Temos São Oscar Romeiro, Santa Luzia, temos São João Batista e o Sagrado Coração e Nossa Senhora Aparecida já está encaixado dentro da liturgia, né? Então você não... Já é próprio da liturgia, os dois santos, né, que nós temos, a Nossa Senhora Aparecida. Nenhuma paróquia fala: estou rezando pela intenção de Nossa Senhora Aparecida. Não, já está dentro da liturgia. O Sagrado Coração já está dentro da liturgia. Então os outros três, São Oscar Romeiro e Santa Luzia, São João Batista e São José Operário, Santa Maria Madalena e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, os bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, Dom Luís Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida.
lembramos especialmente no dia de hoje todos os falecidos pelo coronavírus, o Covid-19, em nosso país. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Com fé, amor e esperança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso Reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. E eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar,
ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, se abrir os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som da sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, se abrir os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos para a programação da semana. Terça-feira nós temos missa, tudo nas redes sociais, terça-feira às 19 horas. Quarta-feira, às 19 horas, nós temos o terço mariano. Quinta-feira, às 19 horas, nós temos a missa. E depois, nós temos às 20 horas o grupo de oração na comunidade São José Operário. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos missa. Dia 1º, feriado, nós temos missa porque nós temos também o padroeiro e pelos trabalhadores, né, São José Operário. Então, missa às 19 horas. E às 20 horas nós temos o grupo de oração Boa Nova aqui da paróquia. Também as nossas redes sociais, nós temos o Facebook, o Instagram e agora o YouTube, né, que está contando com a assinatura dos nossos paroquianos para chegar a 1000 assinaturas, para a gente poder fazer a transmissão também pelo YouTube. São as redes sociais da paróquia e é sempre @PSM-Madalena, tanto Facebook, Instagram e YouTube. É sempre não, outro não é arroba. Tudo é arroba? Não, tem alguma coisa que não é arroba. Facebook é @PSM-Madalena. Queremos agradecer aos nossos dizimistas, vocês continuem firmes. Também agradecer a Cleusa, que sempre dá sua ajuda com as suas ofertas, a Aparecida Burrilho de Moraes e todos os nossos colaboradores, porque sem vocês nós não conseguíamos continuar a evangelização, anunciando a palavra de Deus aqui no nosso bairro Parque Santa Madalena. Mas como são muito comprometidos com essa parte também, né, nesses tempos difíceis, mas a gente sempre agradece e agradeço também. É claro, vocês podem continuar, aqueles que podem, evidentemente, nessa crise, continuar trazendo alimento para que os vicentinos possam fazer a sua cesta
e ajudar aqueles que menos têm. Mais algum aviso? Padre, a gente quer pedir perdão pelos nossos irmãos que nos acompanham, porque devido à demanda de intenções, o Facebook não permite que a gente veja todas as intenções que aparecem. Mas a gente vai dar um jeito de escrever para depois depositar na próxima Santa Missa, porque tem muitas intenções chegando. Então, gente, a gente pede, eles pediram perdão, e a gente pede também a compreensão de vocês. Se uma intenção não foi falada, é justamente porque elas vão passando, né? E fica difícil pegar todas, mas a gente vai arrumar no jeitinho. Se você colocou, nós rezamos por você. Que Deus nos abençoe. Vamos rezar por todos, por todas as nossas famílias, pedindo sempre a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos essa Ave Maria para a Andréia e o Josenildo, também para o Denis, que vai fazer na próxima terça-feira 8 anos de casado. Também nós tivemos aí uma intenção, que eu não lembro o nome, não sei se vocês lembram, é de 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. Então é Duílio, será? Não lembramos. Não lembramos. Alice e Plácido. Mas é? Tem certeza? Alice e Plácido. 60 anos de casado. Que Deus abençoe todos vocês. Aqueles que estão fazendo 8, outros que fizeram 17, aqueles que fizeram 60, e que Deus possa abençoá-los nessa escolha que fizeram e ser testemunhas, né, nessa missão. E em breve nós iremos realizar o casamento do Rafael e da Kathleen. Eles pensaram que ia ficar de fora, mas a gente já anuncia publicamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor fiquemos em casa e que Ele fique conosco. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde estás a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou,